graça e a paz, boa noite. Espero que estejam todos bem. Vocês tenham tido aí um dia, abençoado na presença do Senhor, em nome de Jesus. Você que está em casa, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus, a mais este culto ao Senhor, que em nome de Jesus você venha preparar aí um momento agora especial para poder estar adorando a Deus. Amém? Vai compartilhando também, que você pode estar convidando pessoas, atingindo aí a vida de outras pessoas, para poder participar deste culto essa noite também. Amém? Glória a Deus. Amém. Quem está feliz com o Senhor aqui, queridos? Aleluia. Então fique de pé. Olha para o irmão da direita, o irmão da esquerda. Dá um sorriso para ele, que ele não vai ver seus dentes, que você está de máscara. 37 está escrito assim: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhes bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e cura as feridas. Conta os números das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com o ímpio de enterra. Cantai ao Senhor com ações de graça, entoar louvores ao som da harpa, ao nosso Deus. Amém? Glória a Deus. O nosso Deus, Ele é grande. Não dá para medir, não dá para a gente tentar imaginar. Se alguém tentar te falar, me explica Deus, não dá para explicar. A gente jamais vai conseguir fazer isso. Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele é tudo para nós. E que você venha ter essa convicção no seu coração. E essa noite é noite de adorar a Deus. Essa noite é noite de você estar na presença do Pai. Essa noite é noite de você louvar. Se você veio hoje aqui com um pensamento de hoje eu estou indo lá para buscar a minha bênção, hoje eu estou indo lá para pegar a minha resposta que eu preciso, hoje eu estou indo na igreja para poder ver o que Deus vai falar para mim fazer isso, para mim conquistar isso. Queridos, tenho algo a te dizer. Hoje você está aqui, que seu coração esteja nisso, para adorar a Deus. Busque ao Senhor, deixa que as outras coisas Ele cuida. Descansa o seu coração, deixa tudo lá fora, tudo aquilo que tem te afligido, tudo aquilo que tem feito você estar entristecido, amargurado, se sente humilhado, se sente mal, deixa lá fora, em nome de Jesus. E que nesse momento, o seu único foco, o seu único objetivo, seja adorar a Deus, porque Ele vai cuidar de todas as outras coisas, e Ele vem com resposta, Ele vem com cuidado, Ele cura a ferida. Então que a gente venha adorar e louvar, que o seu coração esteja assim essa noite, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui reunidos, Pai, em Teu nome, Te louvando, Te adorando, engrandecendo o Teu nome, e nós queremos, Pai, que esse venha a ser o nosso foco, esse venha a ser o nosso objetivo esta noite, Pai, estarmos na Tua presença. Mesmo que estejamos cansados, mesmo que estejamos abatidos, Pai, feridos, machucados, Pai, em nome de Jesus, mesmo nessas condições, queremos Te adorar, Pai, queremos exaltar o Teu nome que é grande, grande, grande e grande, Deus. Queremos dizer que nós Te amamos, que o Senhor, Pai, é tudo que temos, Pai, e que nós queremos, Pai, viver uma vida na Tua presença. Então que essa noite eu Te peço, vá no coração de cada um dos meus irmãos. Se tem alguém aqui, Pai, que está entristecido e ferido e veio buscar algo para si, nesse momento, que o seu coração fique em paz e que ele possa entender que é momento de entregar para Ti, em nome de Jesus, Pai. Toca nos corações, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu Te peço, Pai, o Teu Espírito Santo, Senhor, Pai, com livre acesso sobre este lugar, que todo o mal, que toda a potestade, em nome de Jesus, nós não aceitamos, Senhor, querendo vir atrapalhar, Senhor, esta adoração. Então, em nome de Jesus Cristo, nós consagramos este culto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se faça presente entre nós, aceite a nossa adoração, Pai, e fale com o Teu povo através da palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. E vamos adorar, adore ao Senhor, querido, com o melhor que você tem aí, em nome de Jesus.
Graça e paz aos irmãos, amém? Vamos adorar o Senhor nessa noite, que nós possamos deixar Ele entrar nos nossos corações, amém? Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Que eu conheço, como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo seu nome. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus der
Jesus. Oh Deus, nós estamos nessa noite entregues, totalmente, Senhor, rendidos na Tua presença, Pai. Oh, pois Tu és o nosso Yeshua, Tu és aquele que faz morada em nós. E nós estamos aqui, Senhor, para experimentar algo novo da Tua presença. Derrama, Senhor, a porção sobre cada um de nós essa noite, do fogo do Teu Espírito Santo em nosso coração, Senhor. Aleluia. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo, sim, Senhor. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, oh, eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Sim, eu quero, Senhor. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Oh, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Clame a Ele. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Oh, nós queremos. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, oh, eu quero viver algo novo. Como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Sim, nós queremos queimar. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia nosso coração. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Oh, nós queremos. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer,
trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia, Jesus. Que o teu algo novo venha sobre cada um de nós essa noite, Senhor. Como em Pentecostes, como chamas de fogo, queime nosso coração, queima tudo que nos impede de estar na tua presença, tudo aquilo que são barreiras, tudo aquilo que faz com que nós caímos, Senhor. Vem queimar nessa noite, com teu fogo, com teu poder. Nós te clamamos nessa noite, ó Pai. Queima em nós como fogo suave. Nós clamamos a Ti nessa noite, Senhor. Que o Teu Espírito Santo vem queimar em nós. Vem queimar em nós, Espírito de Deus. Nós te clamamos, Senhor. Peça a Ele nessa noite. Nós queremos algo novo. Eu quero viver algo novo. Peça a Ele algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Essa
Amém, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Pode sentir a presença do Senhor aí no seu lugar? Que você possa ter entregado o seu melhor a Ele em nome de Jesus. Amém? Queria chamar as crianças aqui na frente. Vamos estar orando pela vida das crianças em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar por eles. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar, Senhor, por este momento tão precioso, Pai, na tua presença, e apresentar, Senhor, essas crianças nas suas mãos. Pai, cada uma delas, Pai, tem uma história, uma trajetória, Senhor, contigo. E nós queremos te pedir, Pai, em nome de Jesus, pela tua graça, Senhor, a tua misericórdia, Pai. Porque o mundo é tão cruel, tão perverso, Pai. Mas sabemos que o Senhor é muito maior do que tudo isso. Portanto, Deus, livra elas, Senhor, deste mundo. Livra elas da mão do maligno. Livra essas crianças, Senhor, de tudo aquilo, Pai. Oh, Deus eterno, que o mundo abraça. Que elas possam ter os olhos fechados para o mundo, os ouvidos fechados para o mundo, em nome de Jesus. E que elas venham ser canalizadas, direcionadas, Senhor, no teu caminho, Pai amado. Aprendendo as tuas escrituras desde já, Pai. E que elas possam também, Senhor, dessa idade, já conseguir evangelizar através de um testemunho, por serem crianças diferentes dentro de uma sala de aula, por serem crianças diferenciadas, Pai amado, por onde vão, porque não tem, Senhor, palavras torpes dentro dessas bocas, que elas são, Senhor, crianças separadas, Pai, em nome de Jesus. Atrai, Senhor, o mundo, Pai amado, os olhares para a luz que está aqui, em nome de Jesus Cristo. Abençoa as famílias, Pai, guarda cada uma delas em
em nome de Jesus. Também te pedimos pela classinha neste momento. Abençoa poderosamente a tia que vai estar ali ministrando. Dá sabedoria para ela. Estratégia, Senhor. Que ali dentro venha ser um momento divertido, alegre. E que ali, Senhor, venha ter das tuas escrituras, aonde as crianças possam aprender de ti, Senhor, em nome de Jesus. Que não venha ter briga, não venha ter discórdia. Apenas a tua paz e o teu amor esteja ali. Em nome de Jesus. Amém e amém. Crianças podem ir. Deus abençoe. Amém, amém. Vamos passar para o nosso momento da palavra, amém? O pastor vai estar trazendo uma palavra para nós. Que você venha estar aí com seu coração aberto e pronto para ouvir o que Deus quer falar conosco, amém? Graças a Deus, igreja, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Você que está em casa, Deus abençoe grandemente sua vida. Espero que os irmãos tenham tido um dia agradável aí na presença do Senhor. Muitas lutas, muitas tribulações, mas nós vencemos mais um dia. Amém? A palavra de Deus fala que basta para cada dia o quê? O seu mal. Amém? O Senhor é que nos sustenta, é o Senhor que nos direciona. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, para adorar aquele que nos direciona, aquele que nos sustenta. Em nome de Jesus, a gente venha receber a nossa porção dessa noite. Amém? Glória a Deus. Mas antes de iniciar, amados, eu queria estar fazendo uma oração aqui pelo neto da dona Lenira, Samuel Lucas, né? Que está doentinho, né? Ele está em um outro lugar nesse momento, mas para que nós venhamos estar intercedendo pela vida de Samuel Lucas. Salatiel também, nosso irmão que está aqui, está meio doente também, né, Salatiel? Está passando umas dores aí na coluna, nos rins, né? E ficou mal essa semana. Então vamos levantar um clamor aí. Se você tiver alguém que está passando por algum problema de saúde, nesse momento está presente diante do Senhor. Né? Nós cremos que o Espírito Santo de Deus, ele está em todos os lados, em todos os lugares, e vai visitar cada um desses irmãos que vocês estiverem colocando agora em nome de Jesus. Amém? Senhor Jesus, nós continuamos aqui na tua presença, Senhor. Onde queremos colocar, Senhor, diante do teu altar a vida do Samuel Lucas, Senhor, o neto da dona Lenira, Pai, que está passando por esse momento, Senhor, de adversidade, esse momento de saúde delicada, Senhor, onde está com febre, Pai. Mas nós cremos, Senhor, que o Senhor é Jeová Rafa, é aquele que cura, Senhor. E nós já profetizamos, Senhor, na cura do teu filho, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa visitá-lo onde quer que ele esteja nesse momento, Senhor. E que a tua mão poderosa esteja estendida sobre a vida dessa criança, Pai. Restaura, Senhor, em nome de Jesus, desde a planta dos pés ao mais alto da cabeça, Senhor, a vida do Samuel Lucas, Senhor, e que ele possa, Pai, em nome de Jesus, testemunhar, Senhor, que o Senhor é bom, Senhor, e as tuas misericórdias duram para sempre. Bem como nosso irmão Salatiel também, Senhor, que não pôde trabalhar, Senhor, por motivo de doença, Senhor, dessa enfermidade que acometeu o teu filho, Senhor, mas assim como oramos pela vida de Samuel Lucas, Senhor, o Senhor vai entrar com provisão, com cura, com restauração, Senhor, sobre a vida do Salatiel, tirando toda a dor, toda a febre, Senhor, e que ele nesse momento seja curado, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, e que ele possa, Senhor, também ver que o Senhor continua com ele, Senhor, aonde quer que ele ande, e o Senhor vai estar restaurando, Senhor, a saúde do teu filho, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É isso aí, gente. Nós precisamos orar pelos nossos irmãos, nós precisamos interceder aí pelas famílias, né? Às vezes eu vou dar um testemunho breve aqui, a gente não acredita na nossa própria oração, né? Eu estava trabalhando esses dias aí e tinha uma cuidadora de um paciente que eu atendo, que a mulher estava desesperada. A mulher tinha meio que perdido lá o lugar onde que ela estava morando, teve que sair às pressas, lá deu uma confusão, ela teve que sair de lá, o dono da casa pediu a casa, e aí ela pegou a primeira casinha que ela encontrou, que deu no orçamento dela, ela pegou lá e, não, eu vou para lá. Só que aí, o que aconteceu? A casa era menor do que ela imaginava, e as coisas dela ficaram tudo entulhadas. E aí ela falou assim, poxa, mas não dá para mim ficar aqui, né? Não tenho condições de ficar nessa casa, eu tenho 2 filhos, sou eu, e um monte de coisa aqui, tava tudo, ela mostrou a foto, tá tudo entulhado as coisas lá. Ela falou, eu preciso entregar a casa. Eu vou entregar a casa, mas a mulher só me deu 1 semana para eu ficar nessa casa e eu preciso arrumar outra casa para eu mudar, só que tem que ser dentro da
as condições do aluguel que eu posso pagar. Falei, fica tranquila. Ó, fica tranquila, que vai dar tudo certo. Olha a responsabilidade. Vai dar tudo certo. Jesus está contigo. Vamos fazer uma oração. Aí comecei a orar pela vida da mulher. Falei, Senhor, abra uma porta para essa mulher. É necessidade. E o Senhor diz na tua palavra que as nossas necessidades serão supridas. Né? Que ainda, eu lembro até as palavras até agora, que ainda hoje ela tem uma boa notícia em relação a esse assunto. Aí peguei e fui embora. Aí isso foi na segunda-feira. Segunda-feira à noite eu estava aqui na oração, recebo uma mensagem. Era dela. Você não sabe o que aconteceu. Eu encontrei uma casa que cabe dentro do meu orçamento, muito maior do que aquela lá, e eu vou estar indo mudar amanhã já. A mulher vai me dar a chave. Então, amados, a gente, às vezes a gente fala, meu Deus, não é porque fui eu que orei, não é nada disso, mas às vezes a gente não acredita naquilo que a gente mesmo ora, naquilo que a gente mesmo profetiza. Por isso que em nome de Jesus, a gente não está aqui para barganhar com o Senhor, ficar, Senhor, não é nada disso, mas se você creia, se for orar, ore com fé, ore, com isso, o Salatiel vai ser curado em nome de Jesus, já está curado em nome de Jesus, o Samuel Lucas já está curado em nome de Jesus, e que seja assim, em nome de Jesus sobre as nossas vidas, amém? Glória a Deus. Os irmãos estão vivos aí? Tá bom, amém, glória a Deus. Gente, o que o Senhor colocou no meu coração para a gente estar conversando essa noite, eu não sei quanto a vocês, mas eu passo por muitas situações dessas aqui. E são diariamente, várias vezes por dia. Eu não sei se só eu passo por isso, eu acredito que não, mas eu creio que os irmãos também passam por isso que eu vou estar conversando hoje. E o tema que eu coloquei aqui é vencendo as tentações. Amém? Só eu passo por tentação ou vocês também passam? Amém. Achei que era só eu. Glória a Deus. Irmãos, como que a gente faz para vencer as tentações? O que eu preciso fazer? Qual é o caminho que eu devo seguir? Como que eu consigo vencer essas tentações que vêm diariamente? Bate lá na tua porta, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, quando você está dormindo. Porque de fato as tentações vêm para todo mundo. Nós não estamos imunes, nós não estamos depois que eu aceitei a Jesus, que eu estou vindo na igreja, agora eu estou numa bolha plástica que nada vai... Não é nada disso. As tentações, elas vêm para todos. Independente se você está chegando agora na igreja, se você tem 1, se você tem 5, se você tem 10, se você tem 30 anos de evangelho, as tentações vão continuar lá na tua porta batendo. Mas como que nós fazemos para vencer essas tentações? E nós precisamos o quê? Buscar aonde? É óbvio, a palavra de Deus. Eu convido os irmãos a estarem abrindo um texto que é muito clássico, que eu acho que os irmãos já leram várias vezes, lá em Mateus capítulo 4, onde Jesus é levado para onde? Para o deserto. Mateus 4, do verso 1 ao 11. Na minha tradução, diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador chegou-se a ele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo. E lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito: Aos teus anjos dará ordens ao teu respeito, e eles te segurarão nas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor o teu Deus. Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares.
Então Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor, o teu Deus, adorará, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e vieram os anjos e o serviram. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor Jesus, nós continuamos aqui na tua presença, mediante a tua palavra, Senhor. A tua palavra que ela é a verdade sobre as nossas vidas, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, nessa noite, o Senhor dê vida a essa palavra, Senhor. Que não seja apenas palavras lançadas ao vento, Senhor, porque a tua palavra é aquela que nos dirige, a tua palavra é aquela que nos refrigera, a tua palavra é aquela que nos exorta, a tua palavra é aquela que nos transforma, que nos cura, Senhor. Por isso, Pai, que essa palavra que vai ser lançada aqui nessa noite possa encontrar corações sedentos por ti, Senhor. Para que essa palavra possa fazer morada nos nossos corações, frutificar, e nós, Senhor, possamos, Senhor, exercer essa palavra. Que de nada basta nós apenas ouvirmos a tua palavra, se nós não aplicarmos ela nas nossas vidas, Senhor. Por isso, Senhor, nos fortalece nessa noite. Que aquele que chegou aqui cansado, aquele que chegou aqui, Senhor, querendo desistir de tudo, Pai, revigora as suas forças. Renova, Senhor, as forças, Senhor. Porque em ti, Senhor, a tua própria palavra nos diz, Senhor, vinde a mim, vinde a Jesus, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, Senhor. Por isso estamos aqui nessa noite, Senhor, para que a tua glória seja manifesta, para que a tua palavra, Senhor, possa nos encontrar, Senhor, e que em nome de Jesus nós venhamos sair daqui refrigerados através dessa palavra. E na autoridade de Jesus Cristo nós repreendemos todo levante do inimigo, Senhor. Tudo aquilo que tenta contra as nossas vidas que caia por terra. E somente o teu Espírito Santo é bem-vindo sobre essa casa e sobre a casa de todos aqueles que estão nos assistindo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fique à vontade, irmãos. Pode se sentar. Amados, esse texto aqui, que a gente acabou de ler no Evangelho de Mateus, a gente vai encontrar esse mesmo texto escrito nos outros 3 evangelhos, tanto de Mateus, Marcos e de Lucas. Só que o que acontece? Várias histórias que tem nesses 3 evangelhos, você vai ver que são as mesmas histórias, só que contadas de uma forma diferente. Alguns têm mais detalhes, outros são mais objetivos, e de fato, cada uma dessas histórias que a gente vai pegar aqui da tentação de Jesus nos 3 evangelhos, você vai ver características que são importantíssimas. Se a gente pegar lá no evangelho, nós lemos o evangelho de Mateus agora, capítulo 4. Mas essa mesma história está lá no evangelho de Marcos, no capítulo 1 também. No capítulo 1, do versículo 12 ao 13. A gente vê que uma história muito reduzida, onde Marcos colocou ali a tentação de Jesus. Só que se a gente buscar uma característica que a gente não encontrou no Evangelho de Mateus, falando da mesma história, diz assim que Marcos diz, em Marcos capítulo 1, versículo 12, diz que Jesus foi impelido para o deserto. E essa palavra impelido para o deserto é uma palavra que a gente está acostumado igual. A gente leu Mateus aqui, e aqui Mateus está falando, então Jesus foi levado para o deserto. Só que, quando você vai buscar na essência o que é impelido, impelido é como se Jesus fosse levado ao deserto de uma forma, uma força maior foi colocada em Jesus para ser levado para o deserto. Jesus ele não foi ali levado de uma forma simples para o deserto, não, mas o Espírito Santo de Deus levou Jesus de uma forma mais que forçada para o deserto. E são algumas características que a gente vai vendo aqui. Eu coloquei a palavra bonitinha, ó. Jesus foi levado compulsoriamente, forçado ao deserto. E além disso, se a gente buscar outra característica, a gente vê que Marcos, no Evangelho de Marcos e de Lucas, nos informa que algo que em Mateus não diz. Porque quando você lê aí essa história que a gente acabou de ler no Evangelho de Mateus, a gente entende que Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites. E depois ele foi tentado. Mas no Evangelho de Marcos e de Lucas, ele fala que ele foi tentado constantemente durante esses 40 dias.
Então, amados, são algumas características, alguns detalhes que você vê. Mas a Bíblia está se contradizendo? Não. São formas de você explicar uma história. Se eu explicar essa história para vocês, vai ser de uma forma. Se o Gessé falar, vai ser de outra. Se a Carla falar, vai ser de outra. E, de fato, nós estamos falando da mesma história. Entretanto, uns são mais detalhistas, outros são mais objetivos. E aqui nós vemos justamente isso. Que Jesus, ele foi tentado durante os 40 dias. Que está lá em Marcos, capítulo 1, versículo 13. Se a Ingrid puder colocar aqui para mim, porque senão eu vou ficar indo para lá, para cá. Marcos, capítulo 1, versículo 13. Diz assim: e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. Ou seja, ele não passou os 40 dias e teve uma tentação única no final ali. Não. Ele passou esses 40 dias sendo tentado. Amém? Glória a Deus. São algumas características que eu estou colocando aqui dos 3 evangelhos antes de a gente entrar na ministração para a gente dar uma esclarecida. E uma outra característica que a gente vê aqui, curiosamente, nenhum dos 3 evangelhos diz que Jesus orou. Os 3 evangelhos aqui falam que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Entretanto, subentende-se que Jesus obviamente orou, né? Porque como que ele ia passar 40 dias e 40 noites jejuando sem oração? Então, são características assim que a gente vai pegando. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente precisa entender um pouquinho o contexto, entender algumas características aqui desses 3 evangelhos que falam da mesma história, para que a gente possa compreender o que a gente vai decorrer aqui adiante. Amém? E a gente também precisa considerar algumas posições desse texto. E a primeira que eu queria falar para os irmãos é em relação ao diabo, ao inimigo. Eu não gosto de ficar falando muito, dando muita audiência não, né? Mas já que o texto está aqui, a gente vai ter que falar, né? E o texto, ele deixa bem claro que o inimigo das nossas almas, diabo, Satanás, quer como seja que você chame aí, ele não é uma lenda. O diabo não é uma lenda, o diabo não é um mito, não é uma energia negativa, ele existe. Amém? O diabo existe. O diabo é um ser espiritual, ele é um anjo caído. Se a gente buscar lá em Gênesis, a gente vai ver toda a descrição de quem era Lúcifer. E a gente toda essa descrição está em Gênesis. Então, mesmo ele sendo um ser espiritual, ele existe. E como que a gente pode lutar contra um ser espiritual? Eu vou pegar ele pelo peso. Não. A única forma de nós estarmos lutando contra o inimigo, lutando contra o diabo, Satanás, como você chame, é através de como? Oração, jejum. É só dessa forma. Então, amados, nós precisamos... O primeiro ponto que eu coloquei aqui é que é justamente isso. O diabo, ele não é uma lenda, não é um mito, não é uma energia negativa. Ele existe realmente. Ele é um ser espiritual. A Bíblia o compara como uma serpente astuta, ou como um leão veroz, ou como um dragão destruidor. Além disso, a Bíblia ainda fala que chama ele de príncipe desse século. Príncipe desse século que nós estamos vivendo. E os filhos da desobediência são aqueles que são regidos pelo inimigo. E quem são os filhos da desobediência? Aqueles que não caminham conforme a palavra de Deus. Aqueles que de repente não querem saber das escrituras, não querem saber o que a Bíblia diz. Esses são regidos pelo inimigo. Esses são regidos pelo diabo que está sendo falado aqui. Uma outra característica que a gente precisa colocar, pontuar aqui antes de a gente entrar no texto, é que toda a tentação, ela é inevitável. Amém? Toda a tentação, ela é inevitável. Deus, ele teve um filho que não teve pecado, que é Jesus Cristo. Amém? Todos entendem isso. Deus teve o seu filho Jesus Cristo, que ele não pecou, ele não teve pecado. Deus não teve um filho que não foi tentado. Deus teve um filho que não teve pecado. Mas tentação, Jesus passou por tentação. Amém? Glória a Deus. E todos nós sabemos o que é uma tentação.
Se você não passou por uma tentação, você está passando, ou você ainda vai passar por uma tentação. De fato, todos nós que caminhamos com Cristo, que conhecemos a palavra de Deus, nós seremos tentados um dia. Aí você pode estar falando, poxa, não, mas eu nunca fui tentado. Você vai ser tentado em alguma área da sua vida. E aqui, amados, é importante a gente compreender que a tentação não é pecado. Amém? Se você for tentado em alguma área na sua vida, isso não é pecado. O pecado é você permitir que a tentação tome conta da sua mente, do seu coração, e aí essa tentação se torna um pecado, porque você deixa essa tentação te consumir. Você permite que essa tentação ela seja consumada na sua vida, e aí ela vira um pecado. Amém? Vou dar um exemplo prático aqui. Homem, né? Tem que ser de homem que é mais fácil. Homem passa e olha uma mulher bonita na rua. Foi tentado. É pecado? Não. Porque não é cego. Agora o pecado passou a mulher bonita na rua, olhou. Aí voltou, foi lá para conversar. Pecado. Permitiu que a tentação tomasse a conta do seu ser e fosse até a pessoa para consumir aquela tentação. Aí é o pecado. Amém? Então, a gente precisa pontuar algumas coisas que a gente vai entrar aqui, então a gente tem que deixar bem claro. O diabo, ele existe. A tentação é inevitável, mas a tentação não é um pecado. O pecado é a tentação sendo consumada. A tentação, ela pode chegar em qualquer momento nas nossas vidas. Amém? E eu coloquei aqui, nós somos tentados a qualquer momento. Tanto quando nós estamos desanimados, quando nós estamos fracos na fé, sem força para caminhar com Jesus, nós somos tentados. Ou também quando você está cheio do Espírito Santo. Quando você vem na igreja, quando você vai na célula, quando você está cheio do Espírito Santo, você também vai ser tentado. O fato de você estar cheio do Espírito Santo não quer dizer que você não vai ser tentado. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quer dizer que você vai estar mais forte para você fazer o quê? Resistir às tentações. Mas não quer dizer que você não vai ser tentado. Ah, é porque eu oro, eu jejuo, eu leio a palavra. Glória a Deus por isso, mas isso também não te garante que você não vai ser tentado. Porque a própria palavra de Deus fala que os anjos do Senhor estão à nossa volta. E o inimigo está o quê? Ao derredor. Esperando a oportunidade para o quê? Para nos dragar. Então, amados, essa concepção que a gente tem às vezes de mundo espiritual, de falar, não, mas se eu tiver cheio do Espírito Santo, vai ser igual o bonequinho do Dragon Ball, que vai queimar o Espírito Santo e não vai chegar perto ninguém. Não, isso é mentira. Amém? Isso daí viajei agora no desenho Dragon Ball, misericórdia. É a primeira coisa que vem na cabeça, mas é assim mesmo. Isso não quer dizer que você não vai ser tentado, porque você vai estar cheio do Espírito Santo. Você vai estar mais fortalecido. Para quando a tentação vier, aí você vai estar cheio da presença de Deus. E aquilo ali, aí você vai saber o que fazer. Amém? Deixa eu ver se eu esqueci alguma outra coisa. O exemplo aqui, um exemplo mais decente agora. Se a gente pegar em Mateus capítulo 3, a gente vai ler a historinha ali e vai ver que Jesus ele tinha acabado de ser batizado por João Batista ali. E é aquela passagem que Jesus é batizado, e a pombinha branca do Espírito Santo desce ali, e abre o céu, e Deus Pai fala para Jesus, esse é o meu filho amado, é a quem me comprazo, e etc e tal. Então a gente vê que estava tudo certinho, tudo bonitinho naquele momento. E logo em seguida, a gente pega em Lucas 4, versículo 1, diz que Jesus ele foi levado ao deserto cheio do Espírito Santo. Ou seja, Jesus tinha acabado de ser batizado, estava cheio do Espírito Santo e foi levado ao deserto para ser tentado. E o que isso quer dizer? Não houve tempo entre a alegria do batismo para a provação no deserto. Às vezes, amados, a gente está sentindo a presença de Deus, a gente está tão cheio da presença de Deus que a gente fala, poxa, agora nada vai vir me tentar.
agora eu vou voar, agora tudo vai dar certo na minha vida. Isso não quer dizer nada. É óbvio, quando nós estamos fortalecidos, cheios do Espírito Santo, as tentações vêm, as provações vêm, mas você está fortalecido, você está firme na rocha. Mas essa concepção que a gente tem de não, porque eu estou cheio do Espírito Santo e nada de mal vai acontecer, eu não vou ser tentado, isso não existe. Se você buscar na Bíblia todos os homens de Deus, e aqui eu estou falando de Jesus, que é o cara, mas todos os outros homens de Deus passaram por momentos de tentação. Davi, Paulo, José, todos os homens de Deus. E outra coisa que eu coloquei aqui, Jesus ele saiu das águas do batismo e foi direto para o fogo do deserto, para ser tentado no deserto. Isso significa que mesmo que nós podemos ser crentes cheios do Espírito Santo, isso não nos isenta de passar por tentações. Isso não vai nos isentar de nós sermos provados, de nós sermos tentados. É justamente essa concepção que eu quero deixar para vocês. E mais uma que eu quero falar antes da gente entrar no texto aqui. Jesus, ele nos ajuda quando nós somos tentados. Porque nós não temos estrutura para aguentar as tentações. Eu não sei com quem que eu estava conversando esses dias, que eu falei, quando você for tentado, porque o inimigo sabe quais são os teus pontos fracos. E ele vai te tentar na sua fraqueza. E você já reconhece a tua fraqueza. Então quando você for tentado, você não tenta dar uma de super crente e falar, não, eu vou conseguir porque eu estou cheio do Espírito Santo. Não, você corre, foge da tentação. Não fica ali querendo dar uma de super crente, porque senão você vai cair. Então foge, corre, o problema está aqui, a tentação está aqui na tua cara, vai para o outro lado. Não tenta enfrentar aquilo ali, porque você não tem força para suportar aquilo. A gente só consegue na força do Senhor. É justamente isso, Jesus ele nos ajuda quando nós somos tentados. Por quê? Porque foi o mesmo Jesus que venceu Satanás aqui nessa batalha que a gente viu aqui. E ele já sabe todos os caminhos das pedras para que a gente venha vencer. Então é nele que nós precisamos colocar todas as nossas tentações, as nossas dificuldades. Por que a gente ora em nome do Senhor Jesus? Porque é no nome dele que a gente vai vencer as coisas. Não é mais na nossa força, não é do meu estudo, não é do meu conhecimento, não é das minhas finanças, não. É na força do Senhor. Amém? Glória a Deus. E aí falando tudo isso, agora a gente vai cair para o texto. Amém? Era só uma introdução aqui para a gente não se perder. Glória a Deus. Misericórdia. Ninguém entendeu nada, né? Vamos voltar para o começo então. Brincadeira. Amém. Glória a Deus. Agora a gente entrando no texto, se os irmãos repararem, a gente vai ver que foram 3 tentações que Jesus passou ali no deserto. E a gente vai fragmentar esse sermão aqui nessas 3 tentações. E na primeira tentação, que está falando aqui, o tentador chegou-se a ele e disse, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E respondeu Jesus, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amados, nessa primeira tentação, notem vocês que Satanás, ele não se afasta de nós por nós sermos filhos de Deus, e nem por nós estarmos cheios do Espírito Santo. Amém? Não é porque você é filho de Deus e que você está cheio do Espírito Santo que Satanás vai se afastar de você. Não, é aquele texto que a gente sempre fala, que eu acabei de falar. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor. E ao nosso derredor o inimigo está, como um leão bramando, querendo dragar a nossa vida. Então, como nós vimos anteriormente, antes de Jesus ir ao deserto, ele foi batizado. E ele ouviu de Deus Pai aquela frase, este é meu filho amado, a quem me comprazo. E Deus está falando que Jesus é o quê? É o filho amado dele. E o que Satanás vai falar para Jesus? A primeira coisa que Satanás fala para Jesus, quando ele chega no deserto e vai ser tentado, ele fala o quê? Mateus 4, versículo 3.
o tentador chegou a ele e disse: se tu és filho de Deus. E ele faz o quê? Ele sugestiona, ele tenta colocar uma dúvida. Porque Deus, há minutos atrás, isso é uma conjectura que eu estou fazendo, né? Mas há um tempo atrás, Deus tinha acabado de falar para Jesus que você é o filho amado que me comprazo. E quando Jesus chega no deserto para ser tentado, a primeira coisa que Satanás joga é a dúvida. A primeira coisa que Satanás coloca é a identidade. Será que verdadeiramente se você é filho de Deus? Ele começa a questionar, começa a sugestionar, começa a colocar dúvida. E é isso que ele faz nas nossas vidas. O inimigo, o Satanás, o diabo, como você quer que você chame aí, ele vai sempre sugestionar na sua vida. Ele sempre vai colocar uma dúvida sobre a sua vida. E eu coloquei aqui, ele é muito astuto. Ele jamais vai chegar a você com algo que vai te confrontar a sua fé de uma forma direta. Ele nunca vai chegar em você e vai bater já de frente com tudo aquilo que você tem aprendido, com tudo aquilo que você tem ouvido. Ele vai devagarzinho pelas beiradas, te trazendo dúvidas sobre: será mesmo que você está indo na igreja? Será mesmo que está adiantando você ir na igreja? Será que verdadeiramente a sua vida está sendo transformada? Será que aquela oração que você colocou diante de Deus, aquilo lá, será que Jesus vai atender? E é essas dúvidas, onde essa estutícia do inferno começa a vir nas nossas mentes e começa a trazer confusão. Começa a deixar essas dúvidas crescerem, porque o que acontece? Isso aqui é uma batalha espiritual. O inimigo, ele só tem acesso, na verdade ele não tem acesso à nossa mente, mas ele fica sugestionando. Sabe aqueles dardos inflamados do maligno que fala na palavra de Deus? Justamente isso, são vozes que você ouve, que é o inimigo jogando sobre a sua cabeça, para que você receba essa voz, e essa voz venha entrar no teu coração. Mas quando nós estamos buscando a presença do Senhor, quando nós estamos mediante a palavra de Deus, a gente compreende e sabe que isso é uma batalha espiritual que a gente está passando. E a gente faz o que? Repreende essa voz em nome de Jesus. E nós temos a plena convicção dos princípios e dos valores de Deus, porque nós estamos firmados na palavra. E a gente acaba não aceitando isso. Só que o inimigo, ele vai tentando lançar esses dardos inflamados do maligno, para que a gente possa o quê? Ficar em dúvida, questionar: será mesmo que vale a pena eu passar por tudo isso que eu estou passando? Será mesmo que vale a pena eu jejuar? Será mesmo que vale a pena eu estar numa quinta-feira à noite na igreja, onde eu poderia estar no cinema, onde eu poderia estar em um monte de lugar? Será que vale a pena isso? É isso que o inimigo faz. Esses questionamentos que se levantam no meio da sociedade hoje em dia, que a gente fala que tudo é relativo, vocês acham que isso é da onde que vem isso? De Deus? Tudo é relativo. Não, é do inimigo. O inimigo, a gente acabou de falar aqui, que ele é o príncipe aqui desse mundão aí fora aí agora. Ele que rege aí fora. Esse mundo jaz no maligno. A palavra de Deus fala. Então, amados, a gente tem que ir pegando tudo aquilo que a gente tem de informação em relação à palavra, para essa batalha espiritual que a gente vive, porque as tentações, elas vêm constantemente sobre as nossas vidas. Ou só vem na minha cabeça um monte de besteira, um monte de dardo inflamado do maligno que passa direto na minha cabeça, só vem na minha? Claro que vem na de todo mundo. E a gente precisa o quê? Pedir direção de Deus, pedir discernimento de Deus, e estar fortalecido na palavra. Uma das sutilezas do diabo é levantar os questionamentos entre o nosso relacionamento com Deus e colocar dúvida em nossos corações. É justamente isso que ele faz. Coloca dúvida nos nossos corações, para que a gente faça o quê? Estremeça o nosso relacionamento. Não é tanto assim não. Será que eu preciso ler a Bíblia todo dia mesmo? Será que eu preciso orar todo dia mesmo? Será? E aí fica. Um outro ponto, nessa primeira tentação, Satanás, ele vai nos tentar em situações que nós estamos passando no momento.
A primeira tentação aqui que nós vimos aqui foi em relação ao quê? A fome. Jesus ficou jejuando 40 dias e 40 noites. Eu nunca fiz isso, e eu acho que eu nunca vou fazer, porque eu acho que eu morro se eu fizer isso. Mas a gente já viu relatos, né, de pessoas aí que conseguiram fazer isso daí, né? Alguns eu coloquei aqui. Alguns entraram em desespero, outros tiveram fraquezas de quase morreram, e outros até deliraram, ficaram meio delirando na situação. E só que imagina só, você ficar 40 dias sem comer nada. Eu particularmente, eu acreditava ser impossível você conseguir ficar 40 dias sem comer nada. Mas eu acabei vendo algum negócio na Discovery. Uma vez eu vi uma reportagem lá que um homem lá conseguiu ficar 40 dias sem comer nada. Mas fica numa situação, imagina, tudo, acho que seus poros devem pedir comida, sua cabeça deve estar pedindo comida, tudo deve estar pedindo comida. E é justamente essa situação onde a gente vê que o inimigo ele vai nos tentar na nossa fraqueza naquele momento. E aqui é justamente onde ele tenta Jesus. E ele vai falar o que para Jesus? Se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Mande que essas pedras aí que você está vendo se transformem em pães. Por quê? Porque Jesus estava precisando de comida ali naquele momento. E eu coloquei aqui, o diabo está tentando Jesus em uma área de fraqueza naquele momento, pois tudo clamava por pão. Em outras palavras, o diabo sabe quais são as nossas fraquezas, e nós seremos tentados nas nossas fraquezas. Todos nós temos fraquezas, né? Eu já falei aqui das 3 barras. O homem é tentado nas 3 barras: barra de saia, conhaque São João da Barra e a barra de ouro. Ou é mulher, ou é bebida, ou é dinheiro. De fato é isso que tenta o homem. No que mais que o homem é tentado? Ou quando o homem cai nessas três áreas. A mulher já são em outras áreas. Mas o diabo vai nos tentar aonde? Nas nossas fraquezas. E qual tem sido a sua fraqueza nesse momento? Aonde você tem identificado a sua fraqueza? É ali que o inimigo vai tentar. É no meu relacionamento? É no relacionamento que ele vai entrar. É nas minhas finanças? É nas finanças que ele vai tentar. É no, sei lá, no meu ego? É no teu ego que ele vai te tentar. Luxúria, essas coisas, vai tentar. Aonde ele vê a brecha, ele entra. E nós precisamos continuamente estar colocando isso diante do Senhor, porque nós reconhecemos que nós somos fracos. Nós reconhecemos que é nas nossas fraquezas, assim como o apóstolo Paulo fala, é na minha fraqueza que o poder de Deus opera. Então, já que a gente reconhece que nós somos fracos, que nós temos erros, coloque essas fraquezas, coloque esses erros diante de Deus. Porque ali é onde o Senhor vai operar. É ali onde Deus vai trazer a força dele, porque a gente não tem força para aguentar isso. O outro questionamento aqui que nessa primeira tentação é a estratégia que o inimigo usa. É de você sempre ficar questionando, sempre você ficar questionando a bondade de Deus. Porque se Deus é bom, por que eu estou passando por isso? Se eu coloquei aqui, cadê? Já me perdi. Se Deus é bom, por que estou passando por isso? Sempre que nós estamos passando por crise, nós somos levados a questionar a bondade de Deus em nossas vidas. Sempre que a gente está passando por uma dificuldade, sempre que a gente está passando por uma crise, a gente questiona: poxa, mas por que isso está acontecendo comigo? Por que, já que eu estou indo na igreja, já que eu estou fazendo isso, que eu estou fazendo aquilo, que eu estou buscando, por quê? E aí a gente pega alguns exemplos na Bíblia. Se a gente vê os discípulos quando passaram pelaquela tempestade, lá no mar da Galileia, lá na escuridão, e aí eles falaram o que para Jesus? Mestre, não te importa que morramos, que pereçamos? Uma outra situação, os judeus lá quando viram a morte de Lázaro,
lá eles não falaram para o pessoal que estava ali, poxa, Jesus não podia ter feito algo aqui? Jesus não poderia ter tomado alguma atitude para que Lázaro não viesse a morrer? Uma outra coisa que eu coloquei aqui, se Deus me ama, por que estou passando por essa crise? Se Deus me ama, por que eu estou doente? Se Deus cuida de mim, por que eu estou desempregado? Se Deus é tão fiel, por que eu estou atravessando esse vale? São o quê? Questionamentos que nós colocamos quando nós estamos passando por tentações, por problemas. Essa é uma estratégia do inimigo, essa é uma estratégia que a gente precisa reconhecer e falar, não, Deus é um Deus de propósito. Deus, ele continua comigo mesmo se eu estiver passando por tentações, por provações. Ele jamais nos abandona. O Senhor sempre vai estar conosco. O Senhor sempre vai estar te direcionando. Quer seja na tua alegria, quer seja na tua tristeza. Quer seja quando você estiver pleno de saúde, quer seja quando você estiver no leito de hospital. O Senhor jamais vai nos desamparar. E eu coloquei aqui, por isso, preste atenção, pois Satanás é tão astuto que ele quer pegar as adversidades da nossa vida e dizer que Deus não nos ama tanto assim. Sabe aquele versículo de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho. Né? O inimigo fala, será que verdadeiramente Deus te ama tanto assim? É isso que ele quer fazer. É colocar dúvida, quer ficar sugestionando, quer colocar questionamentos em relação a sua própria fé. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de dar discipulado na igreja, mas aonde o inimigo mais usa, mais entra, é justamente quando você está dando discipulado para a pessoa. Aparece tanto questionamento, aparece tanta coisa que a pessoa às vezes a pessoa está tão bem discipulada para o batismo, quando vai chegando perto lá de novembro, final de novembro, comecinho que já é no primeiro domingo, né? Mas finalzinho de novembro, a pessoa fala, não vou mais me batizar. Aí começa a vir um monte de questionamento, mas por quê? E a dúvida, e a questionamento. E aí você compreende que é uma batalha espiritual, você compreende que é um inimigo que não quer perder aquela alma ali. E aí você faz o quê? Não, porque vem aqui que você tem que batizar, não. Você dobra o teu joelho e você ora e pede força para que o Senhor possa estar tomando aquela vida nas mãos dele. Essa é a nossa posição. A gente não tem força para batalhar espiritualmente. Como que a gente move o mundo espiritual? Através de jejum, de oração, de leitura da palavra. A gente não consegue mudar as coisas aqui embaixo sem mudar lá em cima primeiro. E a única forma de nós mudarmos lá em cima primeiro é essa forma. Aquela forma que a gente vê aí, às vezes, um monte de pregação na internet, um monte de culto que passa na televisão hoje em dia, que infelizmente, amados, eu estava na casa de uma paciente, estava passando uma determinada igreja lá, e o pastor pregando e falando assim, quem está sentindo dor na perna, levanta aí. Aí levantou um monte de senhorinha. Aí ele fez uma oraçãozinha lá, sai andando agora. Aí as velhinhas começaram a sair andando. Eu estou falando para você andar mais rápido, você não está mais com a dor na perna. Aí um monte de velhinha começou a andar. E aí depois elas indo lá e testemunhando aquilo lá. Irmãos, eu creio que Jesus pode curar. Eu creio que Jesus pode restaurar a saúde. Mas é um evangelho que é muito, perdão da palavra, é muito fraco. É muito... A gente não está aqui para buscar, sei lá. A gente está aqui para adorar o Senhor Jesus. A gente está aqui para entregar o nosso melhor a Ele. As bênçãos, elas vão nos alcançar. A gente não pode ter essa convicção eu tenho que ir para a igreja para buscar a minha bênção. Não! As bênçãos, elas vão te alcançar desde que você adore ao Senhor, que você entregue o seu melhor para Ele. E é por isso que às vezes as pessoas vêm na igreja, mas eu já estou na igreja há tanto tempo buscando minha bênção nunca chega. Muda a chave. Tenta adorar o Senhor. Tenta glorificar o nome do Senhor por aquilo que você já tem. Mas eu não tenho nada. Você tem uma coisa.
o Senhor já se entregou naquela cruz pela sua vida. Se hoje você está aqui, é porque Deus lá atrás se sacrificou por você. Então, mas como que a gente precisa conhecer a palavra? O profeta Oséias fala o quê? O meu povo perece por falta de conhecimento. Meu povo está morrendo por falta de conhecimento. E por que a gente sempre bate na tecla a leitura da Bíblia, a oração? É por causa disso. Porque quando você vê uma pregação na televisão, no YouTube, ou que é onde você veja, você fala, poxa, isso aí não tá batendo legal com a palavra de Deus. Esse contexto que está sendo pregado não está sendo aquilo que verdadeiramente fala na palavra. Que é um ponto que a gente vai falar aqui, que o inimigo ele sugestiona a sua dependência em Deus. Quando estamos sendo tentados, nos colocamos diante do Senhor para que Ele nos ajude. Mas Satanás quer que tenhamos atitudes impulsivas, para que você confie em Deus na hora que a crise chega. Por que nós precisamos confiar em Deus na hora que a crise chega? Satanás sempre vai te sugestionar. Por que você precisa depender de Deus? Faz você mesmo. Você é burro, perdão a palavra, você é ignorante, você não sabe como é que faz? Faz você mesmo. Precisa ficar esperando o tempo de Deus para quê? Por que você tem que, tudo que você vai fazer tem que orar? É isso que Satanás fica fazendo. Por que ele fica fazendo isso? Porque ele sabe que quando a gente toma atitude que não é colocada diante do Senhor, as consequências vêm. Você está semeando na carne, e quando você semeia na carne, você colhe o quê? Então é justamente isso, são estratégias que o inimigo tem colocado, que às vezes a gente não repara. Que num texto desse que a gente acabou de ler de Mateus 4, às vezes passa batido. Mas é justamente isso. Ele quer que a gente tenha atitudes impulsivas. E eu coloquei aqui, não foi essa a pergunta da mulher de Jó? Ainda conservas a tua integridade, Jó? Amaldiçoe teu Deus e morra. Faça alguma coisa, Jó. Resolva o problema. É isso que o inimigo quer. Você está passando por esse problema? Por que você não faz nada? Por que você não faz isso, não faz aquilo outro? Por que você não coloca a tua mão e resolve logo? Porque nós conhecemos a palavra de Deus. Porque nós sabemos que nós nos movemos com Ele. Quando Moisés estava no deserto, o que ele falou para o Senhor? Se o Senhor não for comigo, eu não tiro o meu pé daqui. Eu não caminho, não vou nem para frente nem para trás se o Senhor não estiver comigo. Essa precisa ser a nossa postura como cristão. Parece uma coisa utópica, parece uma coisa muito louca, mas não é. Isso é treino. Isso aí é você depender verdadeiramente do Senhor. Mas para tudo para tudo. Para tudo. E eu já testemunhei aqui já em relação lá ao pastor Marcos lá, quando o genro dele começou a namorar com a filha dele, né, que hoje são casados e tem até uma menininha já. Ele foi junto com ela até o Carrefour lá em São Vicente para comprar uma televisão. E aí o pastor ficava andando pelo Carrefour, né? E aí o Júnior perguntava para Paulinha, filha do pastor Marcos, teu pai já sabe qual a televisão que vai comprar, já sabe o preço, já sabe tudo. Pega a televisão e vai embora. Ela falou, não, é porque ele está orando para pedir confirmação do Senhor. Então é assim, a gente acha que é muito louco, né, as coisas, mas não é. Isso daí é você ter uma vida consagrada ao Senhor. Teve uma situação que eu estava querendo trocar o carro, e eu falei, Senhor, eu vou trocar o carro, mas eu quero um carro assim, 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 nesse valor, assim, assim, assim. E aí coloquei em oração. E aí estava procurando lá no Web Motors, não sei aonde mais lá. E aí, num sábado à noite, eu lembro que eu estava escalado para o domingo nos dois cultos, culto da manhã e culto da noite. E eu estava no sábado à noite procurando um carro. Aí eu falei, Senhor, eu estou cansado, não vou mais procurar nada. Vou dormir, porque amanhã tem culto e tal. Aí eu dei a última olhada na OLX. Na hora que eu olhei na OLX, tinha acabado de entrar um anúncio com as características do carro que eu queria, com a quilometragem do carro que eu queria, o modelo do carro que eu queria.
Aí eu chamei a menina no WhatsApp e falei, já vendeu o carro? Falou, não, o carro ainda está aqui, só que amanhã vai vir 2 rapazes aqui de loja para levar esse carro embora. Eu tenho a certeza que eles vão levar embora. Falei, então tá bom, amanhã antes desses caras eu tô aí. E era lá na Zona Leste, lá no fundão da Zona Leste, lá em São Paulo. Aí eu falei pra minha esposa, ela falou, vai, né? Fazer o quê? Vai buscar o carro. Saí do culto, eram umas, sei lá, 11 horas da manhã. Peguei a moto, fui embora lá. Aí cheguei lá na casa da menina, era uma e pouca da tarde. Aí eu olhei o carro, falei pra ela, posso dar uma volta? Pode. Aí fui, dei uma volta com ela, falei, o carro é meu. Assim que Deus faz. Aí dei um sinal pra ela, aí como meu irmão mora em São Paulo, eu falei, leva lá pra fazer uma vistoria lá de não sei o que, pra ver se o carro já foi batido, essas coisas. Se passar, eu deposito o dinheiro pra ela. É assim, amados. O Senhor, Ele faz assim. E a gente às vezes acha que não, é porque eu vou pegar o carro lá e vai dar do mesmo jeito. Você vai conseguir. Só que aí, às vezes, você compra o carro e não é da vontade do Senhor aquele carro, daquele modelo, etc e tal. E aí o motor estoura, a suspensão cai. Amados, acontece um monte de coisa. Quando o Senhor te dá algo, foi Deus que te deu. Foi o Senhor que te deu. E aí você sabe que aquilo ali, amados, não é porque fui eu que coloquei a minha mão, não. Isso é que o inimigo quer que nós façamos. Porque se a consequência lá na frente vai vir uma consequência amarga. Porque você colocou a tua mão. E é isso que Ele quer que a gente faça. Não peça direção para Deus. Seja independente. Hoje em dia não, porque eu preciso ser independente. Não, nós precisamos, muito pelo contrário. Nós precisamos ser dependentes do Senhor. O mundo prega independência. A gente quer a dependência do Senhor. Só que essa dependência é em cima de liberdade. Diferente daquilo que o inimigo, ele prega pra gente, que não, vem aqui, faz isso, faz aquilo outro, que você vai ser livre. Muito pelo contrário, você vai se amarrar, você vai ficar preso, você vai ficar escravo dele. E o último ponto aqui que eu queria falar antes da gente entrar na segunda tentação, que vai dar tempo. O diabo, ele nos sugere satisfação imediata dos nossos desejos e necessidades. Aqui, a necessidade do Senhor Jesus era o quê? Comer. Que também é um prazer para muitos, né? Amém? Ou só eu gosto de comer? Inclusive eu tenho que parar de comer um pouco, irmão. Sempre Satanás, ele vai fazer nos tentar para que nós venhamos satisfazer os nossos desejos e a nossa vontade. Ele sempre vai falar para você, faz. O que você está esperando para fazer? Não reprima esse teu desejo. Não reprima essa tua vontade de fazer algo. Vai e faz. Por que você tem que ficar se reprimindo? Por que você tem que ficar buscando a santidade? Por que você não pode fazer isso? Por que você não pode fazer aquilo? É sempre a dúvida. É sempre ali vai estar sugestionando algo nas nossas vidas. Sempre vai estar colocando uma pimenta ali para que você venha. Eu coloquei aqui, para que você vai deixar de ter esse prazer? É isso que o inimigo faz sobre as nossas vidas. E aí a gente acaba o quê? Caindo na tentação. Às vezes você está numa festinha da família e aí você sabe, né, que não dá para você ficar bebendo, não dá para você ficar fumando, né? A gente não condena nada disso, né? Temos um processo de santificação. A palavra de Deus nos orienta, não. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Só que a partir do momento que você começa a entrar nesse processo de santificação, o próprio Espírito Santo, ele te incomoda de você fazer algo. Só que o inimigo, ele vai tentando de todos os lados. E quando você chega numa festa da família e você fala, poxa, não, eu não vou fumar, eu não vou beber. E ali vem um monte de situação para que você caia. Aí vem aquele seu parente, aquele seu amigo, agora que está indo na igreja, não bebe mais, virou santinho. Aí começa aquelas brincadeirinhas. Aí você acaba, às vezes, caindo.
você acaba deixando essa tentação tomar o teu coração e falar, não, toma. E aí o pecado está consumado. A tentação, aquilo que a gente sempre falou no começo, a tentação ela sempre vai vir. Só que o ponto aqui é que como a gente está reagindo à tentação. Como que a gente está lidando com as tentações. E é justamente isso. E o que o Senhor falou? O que Jesus falou ali quando o diabo veio para ele? Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse precisa ser o nosso posicionamento. Essa foi a primeira tentação. As duas outras são mais rápidas, amém, amados? Na segunda tentação de Jesus, o diabo viu que a primeira, ele usou a palavra. O diabo viu ali na primeira, ele usou a palavra, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então eu vou usar a palavra com o Senhor Jesus também agora. Aí o diabo fez o quê? Levou o Senhor lá no um ponto mais alto que tinha lá. Levou ele lá no mais alto. E falou o que para o Senhor? Vamos ler aqui. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo e lhe disse, se tu és filho de Deus, olha ele sugestionando de novo, se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te segurarão nas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Amados, esse versículo aqui está lá em Salmos 91. Eu não sei se vocês já fizeram esse versículo está em Salmos 91. Salmos 91, versículo 11 e 12. E você vai ver, quando você lê esses dois versículos, você vai ver que quando o inimigo fala com o Senhor Jesus aqui, ele omite uma parte dos versículos. Ele não fala o versículo inteiro. Por que ele não fala o versículo inteiro? Porque ele não quer trazer o contexto inteiro do versículo. E é isso que ele faz constantemente sobre as nossas vidas. Às vezes você pega um pedacinho de um versículo fora de um contexto e você aplica isso na sua vida. E o inimigo está ali pondo mais lenha na fogueira porque está tudo errado. Ah, mas é palavra de Deus, mas está fora do contexto. Por que a gente bate sempre forte nessa? Leia a Bíblia. Leia. Ah, pegou o versículo 1 aqui, leia uns 3 versículos para baixo, uns 4 para cima, para você entender o que está falando ali. É por isso. Não é para você ser um teólogo, não é para você ser um super... Não é não. É para que você não seja enganado pelo inimigo. Assim como o inimigo estava tentando fazer aquilo com o Senhor Jesus. Porque aqui ele omite algumas palavras para tirar do sentido do versículo. Satanás está sugerindo que Jesus... Está sugerindo a Jesus que Deus vai nos guardar em qualquer situação, mesmo que estejamos na contramão da vontade dele. Porque se você depois pegar o Salmo 91, o versículo 11 e 12, você vai ver que faltou o pedaço do caminho. Todos aqueles que estão no caminho dele. Isso aí o inimigo não falou para Jesus. Ou seja, se você se lança numa loucura, o inimigo o Senhor ele tem responsabilidade para aqueles que estão no caminho dele, não aqueles que estão fazendo coisas loucas aí no meio do... Então é justamente isso, para tirar o contexto do versículo. E é isso que ele faz nas nossas vidas. Eu coloquei aqui, em outras palavras, o diabo diz assim, você pode pecar, que lá no final Deus vai dar um jeitinho. Pode pecar aí, lá no final Deus vai dar um jeitinho. Eu coloquei uma outra coisa aqui, não tem problema, você pode pecar, que no final o Senhor sempre vai te perdoar. E é isso que a gente tem visto hoje em dia, isso que a gente tem visto constantemente. Ah não, mas Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Mas a gente esquece que Deus também é um fogo consumidor. A gente também esquece que nós precisamos buscar a santidade. A gente também esquece que somente os puros de mão e os limpos de coração
subirão ao Monte Santo do Senhor. Então, não adianta a gente ficar buscando subterfúgio na Bíblia para ficar encobrindo o pecado nosso. Quando você reconhecer um pecado teu, você confessa. Confessa. Não tem coragem de confessar para o pastor? Confessa para o Senhor. Dobra o teu joelho na tua casa, confessa o teu pecado e se arrependa. E quando a gente fala em se arrepender, é mudança de comportamento. Não é remorso, não. Porque remorso você fala, eu pequei. Eu fui na festa e acabei bebendo. Tá bom. Aí na outra semana vai na festa, acabei bebendo de novo. Senhor, me perdoa. Aí na outra semana vai na festa, Senhor, a carne é fraca. Bebeu de novo. Isso não é mudança de comportamento. Se você sabe que o teu erro está ali, vai ter outra festa? Não vai. Mas é da minha família? Não vai. Até que você esteja fortalecido. Até que você já esteja cheio da presença do Senhor e agora eu consigo. Porque senão, amados, não é arrependimento, não é remorso. E aí não adianta nada. E eu coloquei aqui, por isso, Jesus, quando foi levado ao ponto mais alto lá, ele refuta Satanás falando o quê? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, nós não podemos de repente achar que um versículo fora de contexto para a gente arrumar um pretexto para poder pecar, a gente vai falar, não, vai estar tudo certo com o Senhor. Jesus ele vai entender, Deus ele vai me perdoar. Sim, se você verdadeiramente se arrepender de coração. Porque nós não podemos ficar tentando ao nosso Senhor. Amém? A própria palavra está falando aqui, também está escrito, não tentarás o Senhor o teu Deus. Isso é palavra de Deus. Isso precisa ser aplicado sobre as nossas vidas. E só para a gente finalizar aqui a terceira tentação, diz assim, levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aqui a gente vê que o diabo é um mentiroso mesmo, é um enganador, é um estelionatário. Primeiro porque ele não tem esses reinos para ele dar. Ele não tem um reino, nunca teve reino nenhum. Ele não tem nada para nos oferecer. Porque a palavra de Deus fala que o diabo veio para quê? Para matar, para roubar e destruir. Esses 3 pontos, é para isso que ele veio. Então aqui ele está te oferecendo algo que ele não pode te dar. Ele nunca teve nada disso. E é sempre assim. Sempre assim. O inimigo sempre vai te prometer algo que ele não pode te dar. Vai te prometer de repente deixa eu ver o exemplo que eu coloquei. Vai te prometer um prazer momentâneo. Vai te causar o quê? Desgosto. Vai te prometer o quê? Liberdade. E vai te trazer o quê? Escravidão. Vai te prometer felicidade. E vai te trazer o quê? Tristeza. É isso que ele faz. Ele não tem nada para oferecer. Tudo que ele te oferecer vai ser totalmente ao contrário daquilo que a gente vai colher. E se de repente você for enganado, entre aspas, e for permitido ser levado pelo... não, mas eu estou conseguindo as coisas, lá na frente ele toma. É assim que ele faz, amados. E eu coloquei aqui, ele promete vida e te dá morte. E aqui Jesus, ele refuta Satanás dizendo, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ou seja, amados, nós precisamos, irmãos, ter essa plena convicção que somente é o Senhor Jesus nas nossas vidas. Mas lá em tal religião fala de Jesus, lá em tal situação está falando de Jesus também. Amém. Muitas religiões têm falado de Jesus. Muitas coisas têm sido faladas de Jesus. Só que aí a gente precisa ver em que contexto está sendo falado de Jesus. Em quais situações está sendo falado de Jesus. O que está sendo falado em relação a Jesus. Se é verdadeiramente aquilo que está sendo exposto na palavra de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado em tudo. Aquela frase que fala, todos os caminhos levam a Deus, é mentira do inferno.
Não são todos os caminhos que levam a Deus. No Evangelho de João, o próprio Senhor Jesus falou o quê? Eu sou o caminho. Jesus está falando, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai chegar ao Pai, que é Deus lá no céu, se não for através do Filho, que é Jesus Cristo. Então, mas lá em fulano está falando de Jesus, amém. Beleza, está falando de Jesus, então vê se eles estão falando também sobre renúncia, vê se eles estão falando de consagração, vê se eles estão falando de você buscar a face do Senhor, vê se eles estão falando para você ser discípulo de Cristo. Se tiver falando, ok, está batendo na Bíblia. Agora a maioria não está. Então, amados, a gente precisa, focar, para não ficar perdendo tempo com besteira. E para a gente finalizar aqui, como que eu vou vencer Satanás? Como que Jesus venceu aqui essa batalha? Primeiro ponto, Jesus tem intimidade com Deus. Consagração, jejum, oração, leitura da palavra. Irmãos, com perdão da palavra, nós somos uma geração muito fraca. E eu me coloco no meio disso também. Nós somos uma geração muito fraca. Pô, mas por que você está falando que nós somos geração fraca? Não precisa responder para mim. Responda para você mesmo. Hoje, quanto tempo de oração você tirou? Quantos capítulos da Bíblia você leu hoje? Qual foi o último jejum que você fez? Qual foi o último devocional que você teve? Irmãos, para a gente vencer essa batalha, essa guerra espiritual, as nossas armas, a nossa milícia, elas são espirituais. Não tem, eu acabei de falar aqui, não tem como a gente vencer o inimigo, porque a gente não consegue pegar ele. A gente só vence através de oração, de jejum, de consagração. É igual a academia, quando você vai para a academia, que você quer ficar forte, você quer se condicionar, você vai lá e começa a fazer exercício. Qual que é o nosso exercício espiritual? Jejum, oração, leitura da palavra. É o nosso exercício. Não tem outra forma de você estar forte espiritualmente se não for através disso. Mas lá em tal lugar fazem uma oração tal, lá em tal lugar fazem... Irmãos, isso é movimento. Não vá atrás de movimento, não. E eu não estou falando isso para puxar sardinha aqui para Peniel, não. Não fica indo atrás de barulho, de movimento, de unção disso, unção daquilo. É palavra. É a palavra. Mas é muito... A palavra. É a palavra. Na hora que você for tentado, na hora que você estiver passando por dificuldade, na hora da tua tribulação, o que vai te embasar, o que vai te segurar é a palavra. Não é um movimento, não é unção, não é nada disso. E eu não estou pregando contra não, porque é bom. É bom você sentir aquela unção, é bom. Mas desde que esteja respaldado pela Bíblia. A gente tem visto tanto absurdo na televisão, na internet, que você fala, onde está isso na Bíblia? Mas vai todo mundo. Por que a gente é geração fraca? Porque a gente vai, Maria vai com as outras. Então, busque, para que a gente possa ficar firmado na presença do Senhor. Como vencer o inimigo? Outra forma, ter uma vida cheia do Espírito Santo. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Ele foi mandado lá para o deserto, cheio do Espírito Santo. Sem a plenitude do Espírito Santo, nós iremos o quê? Fracassar. Pois se nós não estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos cheios do quê? Do nosso eu. A nossa briga ali não é para que nós venhamos nos esvaziar, deixar as nossas vontades, a nossa alma lá embaixo, para quê? Para que o Espírito Santo possa crescer nas nossas vidas. Então, a partir do momento que você está cheio do Espírito Santo, as suas vontades estão lá embaixo. Agora, quando você tem as tuas vontades prevalecendo, não é porque eu não consigo, é porque você está cheio de você mesmo. Você precisa renunciar, você precisa matar o teu eu todos os dias, para que o Espírito Santo possa crescer, para que a gente possa vencer o inimigo, para que a gente possa vencer as tentações. E último ponto,
Jesus venceu porque ele tinha o quê? A palavra de Deus na sua mente, no seu coração e na sua boca. Irmãos, a gente conhece um monte de piada de cor. A gente sabe um monte de piada, um monte de tranqueira a gente sabe de cor. Quantos versículos a gente decora? Quantas passagens da Bíblia? Agora eu não vou falar nem de versículo, mas quantas passagens da Bíblia, das histórias da Bíblia você consegue decorar? Porque, irmãos, na hora do perrengue, não vai ser a piada que vai nos tirar daquela situação. Tem situações que não vai dar tempo de você, não, eu tenho que ir em casa para pegar a Bíblia. Não, você vai ter que, naquele momento. E a boca só vai falar daquilo que o coração está cheio. O Espírito só vai te fazer lembrar daquilo que você já leu. Ah, não, mas o Espírito Santo capacita. Capacita sim, mas você já leu a Bíblia? Você já orou, você já jejuou, já fez tudo certinho? Porque ele só vai te lembrar daquilo que você já fez. Situações na tua vida que vai começar a acontecer, que você vai precisar falar alguma coisa para um familiar, para algum parente seu, para alguém que trabalha contigo da palavra de Deus, e você não vai ter a Bíblia ali no momento. Você vai fazer o quê? Vai ficar quieto? Não. Abra a tua boca que ela eu encherei, assim diz o Senhor. Então que nós venhamos ter isso. Eu coloquei um outro exemplo aqui, tem crente que é expert em postar sua vida pessoal no Instagram e no Facebook. E não é recadinho não, porque eu tenho uma lá em casa lá que misericórdia, né? Tem crente que é expert em postar a vida no Facebook. Mas quantas mensagens de Deus posta lá no teu Facebook, no teu Instagram, que pode alcançar alguém que está passando por dificuldade? Não, mas aí vai ficar chato, o que as pessoas vão pensar de mim? Não importa o que vão pensar. Importa que vão saber que você é crente. Isso importa. Então, amados, na hora que a tentação chega, não adianta piada, não adianta. A gente precisa ter a Bíblia na nossa mente, no nosso coração e nos nossos lábios. Queria chamar o louvor aqui em cima. Só para a gente concluir, eu concluo dizendo que quando nós estamos em jejum e oração, com a palavra de Deus nas mãos, o inimigo tem que bater em retirada. O inimigo não prevalece, a tentação some. E diz a Escritura que então vieram os anjos e o serviram. Lá no final, no versículo 11 de Mateus 4. Então o diabo o deixou e vieram os anjos e o serviram. Sempre quando nós rejeitamos as propostas do inimigo, sempre quando nós rejeitamos as tentações que vêm da parte do inimigo, Deus sempre vai enviar a verdadeira provisão, aquilo que você realmente necessita naquele momento. E o que o Senhor Jesus estava necessitando naquele momento ali? De ser alimentado, né? Os anjos foram lá e o serviram naquele momento. E aqui, amados, nós vemos que foi uma sequência de acontecimentos aqui. Porque Jesus ele foi batizado lá no Rio Jordão, no capítulo 3. Ele estava cheio do Espírito Santo. Ele foi levado para o deserto, no capítulo 4. E lá no deserto, mesmo cheio do Espírito Santo, ele foi tentado. E ele venceu o inimigo. Ele venceu o inimigo como? Através da palavra. Através da palavra. Ele venceu o diabo. E depois disso tudo, se a gente continuar e pegar lá em Lucas, eu acho que é no capítulo 4, eu não lembro agora. Lucas capítulo 4, versículo 18, a gente vê que Jesus ele vai para a sinagoga lá em Nazaré, que é a cidade natal dele. E lá, deixa eu achar aqui, irmãos. E lá ele diz o seguinte: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, e apregoar a liberdade aos cativos,
a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar um ano aceitável do Senhor. Amados, essa frase que Jesus está falando aqui, em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, foi profetizado pelo profeta Isaías, lá no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento. E Jesus, ele passou por tudo isso, para quê? Porque aqui ele estava cheio do Espírito Santo para iniciar o ministério dele. O ministério onde durante 30 anos ele estava passando por tudo aquilo ali, para aqueles 3 anos que ele iria passar por essa terra, ele começasse o ministério dele ali. E começasse cheio do Espírito Santo. Para quê? Justamente para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados de coração, para pregoar a liberdade aos cativos, para dar vista aos cegos, por liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, eu não sei como está a sua vida, eu não sei quantas tentações você tem passado. A única coisa que eu sei é que o Senhor Jesus continua conosco, e é nele, através dele, com ele, que nós vamos vencer essas tentações. Então nessa noite, se coloque de pé. Queria estar orando pela sua vida. Muitas e muitas situações onde você está passando por momentos de tentação, onde você está passando por momentos que você já não aguenta mais. Você fala: Senhor, eu não tenho força para aguentar isso, eu não consigo. Mas nessa noite o Senhor te trouxe até aqui para estar te fortalecendo, para estar falando: ei filho, você consegue, porque não é na tua força, é na força do Senhor dos Exércitos. É somente na força do Senhor Jesus, que está aqui nessa noite, que pode estar te direcionando em qualquer tentação que você está passando, em qualquer tribulação que você está passando. O Senhor Jesus jamais te abandonou. O Senhor Jesus jamais deixou você sozinho naquele barco. Ele sempre esteve ao lado dos seus discípulos. Então creia que o Senhor está aqui nessa noite, pegando na tua mão, te fortalecendo e te trazendo de volta, para que você possa estar vencendo todas essas tentações em nome do Senhor Jesus. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, onde nós queremos colocar, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão na tua presença, Senhor. Muitos estão passando por um momento de dificuldade, muitos estão sendo tentados, Senhor, mas eu te peço, Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa estar fortalecendo, Senhor, a caminhada de cada um dos teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, aqueles que estão com dificuldades de estar se colocando na tua presença, Pai, vem fortalecendo, Pai. Vem, Senhor, dando estratégia, Pai, que nós venhamos estar priorizando estar na tua presença, Pai. Senhor, mas nós não conseguimos nos colocar, nos prostrar diante do teu altar mais do que 5 minutos, Senhor. Mas que nós venhamos iniciar pelo menos com 5 minutos, Senhor. Todos os dias, 5 minutos, Senhor, de nós estarmos, Senhor, priorizando a estar na tua presença, Senhor. Nós iremos criar essa dependência de ti, Senhor. Nós iremos criar, Senhor. Nós iremos ver o quão bom é estar, Senhor, dependendo de ti. O quão bom é estar no teu santuário. O quão bom é estar sentindo a tua presença. O quão bom é ouvir a tua voz. O quão bom, Senhor, é estar nós nos renunciando às nossas vontades, para que a tua possa prevalecer sobre as nossas, Senhor. Por isso nessa noite, Senhor, vem tocando no coração dos teus filhos, Senhor. Vem tocando e vem tirando tudo aquilo que possa estar impedindo de nós estarmos, Senhor, na tua presença, para que nós venhamos estar fortalecidos e cheios do teu Santo Espírito, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, vem nos enchendo essa noite, Senhor, para que nós venhamos estar vencendo
todas as tentações e todas as dificuldades, Senhor, em nome de Jesus. Você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. Aleluias! Confie no Senhor, confie na palavra do Senhor. É ela que nos direciona, é ela que nos governa, é ela que vai tirar você dessa situação em nome de Jesus. Não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Aleluias! Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Senhor, glorificando e exaltando o Teu nome, Senhor. Mesmo passando por tentações, mesmo passando por dificuldades, Senhor, estamos aqui nessa noite de entregando o nosso melhor adoração, o nosso melhor louvor, Senhor, porque sabemos que somente em Ti, Jesus, nós iremos obter a nossa vitória, Senhor. Nós iremos, Senhor, estar plenos na Tua presença, Pai. Por isso, Senhor, continua sendo conosco, Senhor. Continua abençoando as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Glorificado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Porque o Senhor jamais nos abandonou. O Senhor jamais nos desamparou, Senhor. E sabemos, Pai, que o Senhor jamais vai nos abandonar, Senhor. Sabemos, Senhor, que o Senhor sempre estará conosco nas dificuldades, nas tristezas, nas decepções, Senhor. Mas também o Senhor estará nas alegrias, Senhor, nas vitórias, Pai. Aleluias, louvado seja o Teu nome, Jesus. Aleluia. E se eu cair, a Tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a Tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aqueça minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aleluias. O Senhor está derramando uma unção poderosa sobre esse lugar nessa noite. O Senhor está te fortalecendo. O Senhor está trazendo um renovo sobre a sua vida, para que você possa prevalecer mediante a todas essas provações, todas essas tentações. Receba em nome de Jesus esse renovo do Senhor sobre a sua vida. Receba do Senhor
aquilo que só Ele pode estar fazendo, para que você venha estar vencendo todas essas tentações, em nome de Jesus. Por isso, nessa noite, saia daqui fortalecida através dessa palavra, e aplique essa palavra que foi liberada sobre a sua vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, amados. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, pode se assentar. Só queria dar alguns recadinhos breves aqui para os irmãos. No sábado agora, irmãos, nós vamos ter a célula dos jovens e adolescentes. Amém? Olha, estão acordados, né? Não dormiram ainda não. Amém. Célula dos jovens e adolescentes, às 8 horas da noite, né? Já voltamos aí com as células presenciais, né? Então, em nome de Jesus, procure o Luan, a Ingrid, né? Para que possam estar aí passando o endereço para os irmãos. Amém? Domingo às 9 horas da manhã nós teremos a escola bíblica dominical aqui. Amém? 9 horas da manhã no domingo. E às 7 horas da noite, nós teremos o nosso culto. E vai ser o culto do quê? Ceia. Todo primeiro domingo do mês, culto de ceia. Amém? E nós continuamos aí arrecadando os alimentos. Se vocês puderem estar contribuindo, traga os alimentos para que a gente possa estar formando as cestas básicas, para estarmos abençoando as pessoas que estão passando por dificuldade. Amém? Outro recado, no dia 25 de novembro... acho que é no 3º ou no 4º sábado de setembro, nós teremos o congresso integrado lá em São Vicente, para a liderança e para os membros que estiverem interessados também. Se você tem interesse, já era para eu ter mandado esses nomes já no domingo passado, mas se você tem interesse de estar indo nesse congresso integrado lá em São Vicente, procure o líder de célula, me procure, eu procure a pastora, para que a gente possa estar dando o seu nome. O custo é de R$30 para estar indo lá para o congresso. Vai ser das 9 da manhã até as 5 horas da tarde, amém? Vai ter um intervalo ali para a hora do almoço, mas vai ser o dia inteiro, amém? Glória a Deus. Congresso das Mulheres também em outubro, nós não temos mais vagas, né? As irmãs aí já preencheram as 20 vagas que nós tínhamos. Eu só peço para aquelas que ainda não fizeram o pagamento, eu procurei a Dani, né? Para a gente estar acertando lá esse valor. E também, se você não tem transporte, para procurar a Jane, não é a Dani, é a Jane, que a Jane já conseguiu um transporte aí, o valor é de R$25 para ela estar indo até a sede lá. Procure a Jane e dê o seu nome, amém? Eu creio que os recados são apenas esses. Se eu tiver esquecido de algum, procure lá nas redes sociais, Peniel Perequê, Instagram, Facebook, YouTube e Twitter, está tudo lá. Amém? Glória a Deus. Você que está em casa, Deus abençoe grandemente sua vida. Que você possa estar resistindo às tentações aí em nome do Senhor Jesus. E que domingo você possa estar aqui também em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida.